Olá, galera. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre as questões externas do Segundo Reinado. Como nós já havíamos visto em momentos passados, por um curto período, a relação entre Brasil e Inglaterra ela ficou bastante desgastada, né? Ela fica estremecida. Alguns defendem que esse período de estranhamento era reflexo, né, da medida protecionista, que tentou ali reduzir um pouco a influência da Inglaterra sobre o Brasil, mas o que nós sabemos de fato é que o período em que Brasil e Inglaterra ficaram com as relações bastante estremecidas, nós chamamos de questão Christie. A questão Christie, ela está relacionada a dois episódios bastante complicados no que se refere à relação Brasil e Inglaterra. Em 1861, nós temos então o naufrágio de um navio mercantil inglês e a carga sendo saqueada no litoral brasileiro. O governo inglês exigia de imediato que o governo ressarcisse então o governo inglês. E Dom Pedro II se nega, né, a indenizar a, a Inglaterra. Afinal de contas, foi um acidente, foi uma fatalidade e o governo não tinha culpa do que havia acontecido. Em um segundo momento, nós tivemos um outro incidente que deixou os ingleses bastante irritados, que foi o fato de 3 marinheiros ingleses terem sido presos no Rio de Janeiro. Os 3 bonitinhos, né, lá pelas tantas da madrugada, depois, né, de entortar o caneco, começaram então a incomodar muitos cidadãos, começaram a fazer desordem, a farra que todo bebum gosta de fazer no meio da rua, né? E eles acabaram sendo presos. Qual que é o problema? O problema é que o Brasil tinha um acordo com a Inglaterra estabelecendo que nenhum inglês poderia ser preso no Brasil. Ele deveria ser extraditado para a Inglaterra. Por mais que esses marinheiros tenham ficado pouquíssimo tempo retidos, o estrago já havia sido feito. Nós tivemos então a exigência da Inglaterra no pagamento de uma indenização. Sim, a Inglaterra estava se sentindo humilhada e eles exigiam então a indenização, além de exigir a punição daqueles que estavam envolvidos com a prisão dos 3 marinheiros. Ora, o errado não eram os marinheiros que estavam, né, bêbados, aprontando um monte de madrugada. Errado foram os que prenderam. E nós temos ainda um outro incidente, que foi o aprisionamento de navios brasileiros em território inglês. Então, tudo isso fez com que Brasil e Inglaterra rompesse, né, a relação diplomática que existia entre eles. O período, né, de desentendimento vai de 1861 até 1865. Em 1865 foi formalizado, portanto, um pedido de desculpas. E a partir daí, Brasil e Inglaterra reataram relações. Mas a questão externa que tem maior importância
é a que está relacionada às questões platinas. Quando nós falamos desse assunto, eu gosto de falar que neste período o Brasil adotou uma postura de intervencionismo. Galerinha, o que vocês entendem pela expressão? Nossa, que letra horrível, né? Que saudade do meu giz. O que vocês entendem pela expressão intervencionismo? Exato? Aqueles que disseram que o Brasil passou a intervir em outros países acertaram. E a intervenção do Brasil em outros países visava ter o controle sobre a região do Prata, ou seja, ter acesso aos rios daquela região, porque era necessário para escoar a produção. Galera, chegar até o interior do Brasil por estradas era algo muito complicado, era algo muito difícil. Então, para se levar as mercadorias ou para se trazer as mercadorias do interior do Brasil para o litoral, era muito mais viável fazendo então o uso destes rios para a navegação. Mas estes rios estavam em territórios argentinos e uruguaios. Para o Brasil ter acesso a estes rios, era necessário ter acesso, né, a estes países. Daí, então, a necessidade de ter um governo aliado, seja na Argentina, seja no Uruguai. Em uma outra videoaula, nós temos mais a fundo, né, a Guerra do Paraguai, as questões uruguaias, as questões argentinas. O Brasil colocou um governo aliado na Argentina e no Uruguai. E a formação de uma aliança entre esses três países deu origem àquilo que nós chamamos de Tríplice Aliança. A formação dessa Tríplice Aliança foi algo que desagradou a Solano Lopes, então presidente do Paraguai. Olha lá, o Paraguai não tem saída para o mar. O Paraguai é um país que está passando por um processo muito intenso de industrialização e por estar passando por esse processo de industrialização, ele precisava de formas de escoamento. E para fazer isso, ele necessitava de ter acesso a estes rios. E o medo do governador, do presidente, perdão, do Uruguai, o medo do governo do Paraguai era não ter acesso a estes rios. Daí, então, o fato de Solano Lopes ter declarado guerra, ao Brasil. A Guerra do Paraguai, esse conflito, né, de grandes proporções, trouxe uma série de consequências. O Brasil, que até então caminhava, né, tranquilamente, vinha de um período de prosperidade, viu, né, a sua economia viver um reviravolta. O Brasil contraiu inúmeros empréstimos junto à Inglaterra, né, para custear o conflito. O Brasil precisou melhorar o seu exército, precisava de mais combatentes. Daí, então, a formação de um exército constituído por escravos, os chamados voluntários da pátria. Quando esses escravos chegaram, né, à guerra, o exército tinha receio de dar a eles armas. Vai para a cozinha, vai descascar a batata, né? Ó, pega lá a faquinha e vai descascar a batata. Você não vai ter uma arma.
Só que em um dado momento eles precisam de combatentes. A quem recorrer? Aos negros. E é justamente nesse momento que os militares foram, né, se aproximando dos escravos. Perceberam que podiam, né, confiar, viram que aqueles escravos queriam de fato, né, vencer a guerra para ganharem a sua alforria, e isso é de suma importância para a campanha abolicionista, porque muitos militares, ao retornarem da guerra, se negam a participar de prisões, de perseguições a escravos fugitivos. A Guerra do Paraguai, ela destrói, né, com o Paraguai, ela acaba com a população do Paraguai, ela dizimou a população masculina, mas ela não trouxe ganhos efetivos nem para o Brasil, nem para a Argentina, muito menos para o Uruguai. Ou seja, o saldo da guerra se reduziu então à destruição da economia de ambos os países. Bom, é justamente aí que nós gostaríamos de chegar. O Brasil, até a Guerra do Paraguai, foi um. O Brasil, até a Guerra do Paraguai, apresentava uma estabilidade política, assim como também uma estabilidade econômica muito grande. Porém, após a guerra, inicia-se um período de crise. As estruturas começam então, né, a ficar cada vez mais vulneráveis. E é justamente dentro desse período de instabilidade que eu tenho a continuidade do processo abolicionista. O próprio nome já diz, é um processo. A ideia é tornar os impactos da abolição da escravatura o mais leve, o mais sutil possível. Mas, prof, por quê? Porque a economia estava assentada, a economia estava totalmente dependente da mão de obra escrava. Então, a ideia é acabar de maneira gradativa para que a economia não sofresse o impacto. Então, a primeira lei foi aquela, né, de 1850, que aboliu com o tráfico negreiro. A ideia é, daqui a 30, daqui a 40 anos, não vai mais existir escravos. Porque os escravos, entre si, evitavam ao máximo terem filhos, justamente para não terem filhos na mesma condição que eles, escravos. Levando em consideração que o número de suicídio era muito alto, levando em consideração que a expectativa de vida era baixa, em virtude dos maus tratos, do trabalho intenso, eles viviam muito pouco. Então a ideia era abolir o tráfico negreiro, a escravidão vai desaparecer de maneira gradativa. Mas a história não foi bem assim, não foi, né? A partir do momento em que eu tenho o fim do tráfico transoceânico, ou seja, aquele entre Brasil e África, as regiões Nordeste, as regiões Centro ou até mesmo Norte começam em massa a vender os escravos que eles tinham para a região Sudeste. Por isso que se diz que no Nordeste a escravidão acabou primeiro,
porque eles venderam os escravos que tinham, né? As pressões foram se tornando cada vez maiores. Olha aqui, 1866. Abolição para os escravos aptos, né, para o serviço militar. Eu tô falando da formação do exército, dos voluntários da pátria, ou seja, daqueles escravos que foram para a guerra na promessa de serem, na promessa de receberem a sua alforria. O problema é que a alforria era do homem que foi para combate, do homem que foi para a luta. Se ele tivesse mulher, se ele tivesse irmã, se ele tivesse mãe, isso não se estendia. Então, quando esses combatentes voltaram e receberam de fato a sua alforria, eles tinham pessoas dentro da senzala, pessoas com quem eles se importavam. Então, é nesse contexto que as fugas começaram a ser mais constantes, começaram a ser maior. Quem é que vai perseguir? Quem é que vai caçar os escravos? O exército. O exército também tinha essa função. O problema é que agora, após a guerra, eles se negam. Eles não querem mais. Eu tenho a ação dos Caifases, cada vez mais fugas, cada vez mais pressão, até que no ano de 1871 foi criada a Lei Visconde do Rio Branco, popularmente chamada de Lei do Ventre Livre. A lei dizia: os escravos que nascerem a partir de 1871 estarão livres. É um bebê, precisa da mãe, precisa dos cuidados. Então, essa criança, ela fica com a mãe até os 8 anos. Aí, essa mesma lei tinha lá, né, dentro dos seus artigos, duas possibilidades. O proprietário de escravo poderia entregar a criança para um orfanato e, em troca, receber um valor irrisório, que seria uma espécie de indenização. Ou ele poderia utilizar o trabalho deste escravo dos 8 anos, presta atenção aqui no que eu estou falando, dos 8 anos até os 21 anos. Esses 13 anos de trabalho compulsório, estes 13 anos de trabalho escravo, seria então a indenização que o escravo estaria pagando para o seu senhor. Pensem como proprietários de escravo. Eu vou dar a criança em troca de uma mixaria ou eu vou utilizar o trabalho dele por 13 anos? Adivinha qual foi a opção mais aceita? Pois é, utilizar por mais 13 anos. E eu ainda tenho uma outra façanha. Muitos proprietários de terra pegavam a certidão de nascimento do seu escravo e adulteravam para um ano antes. Opa, nasceu antes da lei. Eu não tinha fiscalização para saber de fato a data do nascimento do escravo. Eu não tinha fiscalização para saber se as propriedades estavam seguindo. Ah, prof, então são leis de fachada? De certa forma. E esse escravo, após completar os seus 21 anos, o que ele aprendeu a fazer? O que ele sabe fazer? E quem é que vai empregar um ex-escravo, né? As pressões do movimento abolicionista, dos Caifases, da fuga, fizeram então com que o Estado criasse mais uma lei.
E essa, nós costumamos dizer que foi a pior de todas, né? Foi a mais cômica de todas. A lei do sexagenário ou Saraiva Cotegipe deu a liberdade para os escravos com idade superior aos 60 anos. Galera, os escravos que conseguiam chegar a essa idade estavam doentes, caducos, loucos. Eram, na verdade, um peso morto. Não conseguiam mais trabalhar. Era uma despesa, era uma preocupação para o senhor proprietário de escravo. Quando o Estado assinou essa lei, ela não serviu para nada. Os proprietários de terra e de escravos começaram então a despachar os velhinhos, né? Os escravos idosos, sabe-se lá Deus para onde. O fato dessa lei, né? E eu quero que vocês observem até essa imagem aqui, ó, ter sido, né, uma ofensa ao movimento abolicionista, fez com que então a pressão intensificasse. E no dia 13 de maio de 1888, enquanto Dom Pedro II estava, né, em viagem diplomática, sua filha, a sua futura sucessora, assinou então a Lei Áurea. A Lei Áurea deu a liberdade a todos os escravos. Ponto. Ela não disse, ela não citou, ela não se preocupou em dizer o que iria acontecer com estes escravos após a sua liberdade. Se eles iriam se tornar cidadãos brasileiros? Não. E essa mesma lei, ela foi um soco no estômago da elite. Por quê? A elite desejava, a elite exigia que eles fossem indenizados por escravo. Imagina o Brasil, né, com uma economia não tão, né, estável, indenizando a todos os proprietários de escravo. Será que o governo iria conseguir essa façanha? Não, né? Por essa razão, então não houve, né, a indenização. E quando a princesa Isabel deixa, né, de atender a exigência da elite de serem indenizados, a elite, que era o grupo que mais apoiava Dom Pedro II, se afasta. E quando nós temos o afastamento, né, de Dom Pedro, da elite de Dom Pedro II, eu tenho então as estruturas ficando estremecidas. Bom, nós falamos então de uma maneira bem breve a respeito das questões externas durante o segundo reinado. Vimos também a questão, né, do processo abolicionista. E numa próxima aula, nós vamos ver então os fatores que explicam a queda do segundo reinado. Lembrem-se que o Brasil, antes da guerra, era estava em ascensão, e o Brasil, após a Guerra do Paraguai, é outro, está em declínio. E no meio desse processo já bastante conturbado, nós temos um outro agravante, que foi a campanha abolicionista. Em um próximo momento, nós vamos então falar mais sobre a questão da queda do império, beleza? Galerinha, por hoje é só.